companheiros que estão conectados conosco através da internet. Nós vamos dando início à nossa reunião propriamente dita, fazendo a leitura da página que já está conosco. É uma página que foi retirada do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, edição CELD, psicofonia do nosso altivo Panfiro. E o autor espiritual desta página é Antônio de Aquino. A página tem como título Caminhemos para Deus. E nos diz assim Antônio de Aquino: que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. As pessoas, de um modo geral, não valorizam os fenômenos transcendentes que as envolvem todos os dias. A luz do sol, a prece, a transformação do ser, a renovação das ideias, a possibilidade mediúnica. Tantas coisas ocorrem junto ao homem e ele não se dá conta da extensão da bondade de Deus, que cria os seres para que desenvolvam os valores sempre crescentes da sua espiritualização. Se a matéria pôde permanecer inerte por milênios, o espírito, ao contrário, está em plena atuação na direção do mais alto sempre. Assim, não estranhem os nossos irmãos a gama de fenômenos interessantes que acontecem todos os dias sob as formas e denominações as mais variadas. Ao dormir, o homem queda-se em sono profundo, seu espírito retira-se do corpo e ele caminha na direção das fontes de luz de Deus. Ao orar, a criatura como que se transporta para o mais alto, buscando a figura de Jesus ou daquele ser a quem mais ama. E ali, seu espírito como que se sente em uma outra dimensão, em outro estágio. Quantas vezes as pessoas, após a prece, sentem-se numa profunda imersão em planos os mais elevados, os mais sublimes, entrando em verdadeiros êxtases diante das coisas que veem ou percebem. Por isso, podemos entender que os fenômenos ditos mediúnicos são a continuação dos fenômenos de espiritualização do homem. A mediunidade não veio senão mostrar à criatura, àquela que ainda não é capaz de perceber a ideia de Deus, que vivemos num mundo de forças psíquicas, integrando-nos cada vez mais com este reservatório imenso de forças energéticas e a cada passo nos aproximando mais da fonte de tudo, o Criador, o Pai, Deus. Admirem-se, homens, todos os que aqui estão, admirem-se da ideia divina, profunda, que em todos os momentos demonstra que somos de Deus e que somos espíritos imortais. A matéria, o corpo físico, é algo de transitório na vida do espírito. E ele, espírito, diariamente cria dentro de si condições de percepção, mostrando-se tal como é. Energia divina, pensante, criativa, elevada, itinerante do progresso. Uma energia que pensa e crê. Na medida em que o homem aprenda a compreender a sua própria elevação, a sua própria natureza íntima, irá valorizar os fenômenos que o cercam, entre muitos, os mediúnicos. Então ele não verá os médiuns como seres excepcionais, ele os verá como criaturas que pensam como ele também um dia pensará.
Ele verá nos médiuns, nos medianeiros das comunicações, o dom que um dia ele também alcançará. Assim, todos os que estamos aqui, estudando sobre as leis que regem a vida imortal, recordemos, somos de Deus, viemos de Deus e para Deus nos encaminhamos. Por pertencermos a este projeto divino, por esta percepção de que o homem se dá conta diariamente em si mesmo, façamos um projeto pessoal. Descobramos em nós os sentimentos sublimes, superiores, de paz, de elevação. Desenvolvamos a sensibilidade, a crença, a fé, a certeza do mundo espiritual. Vejamos diariamente a beleza das matas, a singeleza da flor, a grandeza dos oceanos, a sublimidade do céu. Vejamos no irmão, no filho, no companheiro que está ao nosso lado, alguém que progride, que tem beleza, que tem desejo de caminhar. Vejamos na mente doentia alguém que está mais atrasado, no companheiro difícil alguém que precisa burilar-se. Aprendamos a sentir pelo coração, não apenas pela mente, e compreendendo a grandeza da própria existência do Espírito, façamos em nós mesmos, seres que Deus criou, a transformação diária da nossa natureza. Os fenômenos transformam o homem. O Espírito transforma-se diariamente. Ah, meus irmãos, no dia em que todos vocês compreenderem isso, irão ver que, em verdade, nossa alma é imortal. No dia em que todos se derem conta dessa realidade, perceberão que todos nós somos de Deus. E aí, valorizaremos a pequenina flor, porque ela representa a espiritualidade. Valorizaremos a flor bela, cultivada, cultivada, sublimada pelas mãos da genética, e nela também veremos Deus, talvez em forma mais aperfeiçoada. Olharemos para a criança e diremos: ali está o futuro. E olharemos para o idoso, o que conquistou o tempo, e diremos: ali continua a vida. Passaremos a olhar para tudo com os olhos da sublimação. A cada fenômeno que virmos, diante de cada ser que traga em si a possibilidade de perceber qualquer fenômeno transcendental, diremos para nós mesmos: aí está alguém que pode ver de modo mais claro, como eu um dia também verei. Por ora, Deus determinou que alguns homens, apenas alguns, sejam capazes de perceber. Mas a própria lei de Deus nos mostra, pelo progresso contínuo das criaturas e pela sensibilidade que se aprimora a cada dia, que esse dom será de todos, um dia de nós também. Que este Deus de justiça nos abençoe e conduza e nos traga a sua paz. Que todos aqueles que aqui estão lutando, trabalhando, compreendendo a necessidade do próprio progresso, a necessidade de estudar para progredir, que todos aqueles que aqui estão sejam por Deus abençoados com a conquista do progresso. Deus ajude e abençoe a todos. Antônio de Aquino. Após essa belíssima página que toca profundamente os nossos corações, vamos unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor. Estamos aqui, Mestre querido, reunidos em Teu nome,
para mais uma reunião de estudos e passes da nossa ou na nossa amada casa de Leon Denis. Agradecidos estamos, Senhor, por aqui termos chegado. Agradecidos estamos por fazermos parte desta casa, por realmente conseguindo chegar até aqui, nós possamos valorizar esta oportunidade que se chama hoje. Esta oportunidade reencarnatória, oportunidade de estudar, de aprender contigo, Jesus, as lições tão importantes que certamente marcarão a nossa existência. Abençoa-nos, Jesus, abençoando também a nossa Luzia, que trará para nós as suas reflexões, abençoando também o nosso Jefferson, que durante o trabalho de passes nos trará a palavra do Evangelho. E que seja então em teu nome, Jesus, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Como a maioria sabe, às segundas-feiras nós estudamos o livro dos médiuns. E hoje nós estudaremos o capítulo 4, que trata da teoria das manifestações físicas. E nós temos os subitens movimentos e levantamentos, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos. Nós vamos ler apenas um item para que a nossa Luzia tenha bastante tempo para falar conosco sobre este assunto. Os itens são de 72 a 81. Nos diz assim Kardec: tendo sido demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que têm de agir sobre a matéria, trata-se agora de saber como esta ação se opera e como procedem para fazer com que se movam as mesas e os outros corpos inertes. Muito naturalmente, uma ideia se apresenta, e foi a que tivemos. Como os espíritos a combateram e nos deram uma outra explicação bem diversa, que estávamos longe de imaginar, isto é, uma prova evidente de que a teoria deles não correspondia à nossa opinião. Ora, esta primeira ideia, todos poderiam tê-la como nós. Quanto à teoria dos espíritos, acreditamos que nunca tenha passado pela mente de quem quer que seja. Sem dificuldade, reconhecer-se-á o quanto é superior à nossa, embora menos simples, porque dá a solução de inúmeros outros fatos que não encontravam uma explicação satisfatória na outra. Vamos interromper o texto, vamos pedir a Deus que abençoe a nossa Luzia, vamos envolvê-la em nossas vibrações amorosas, para que tenhamos uma noite de realizações espirituais. Queridos, boa noite. O tema da mediunidade certamente pode, como está sendo, ser estudado nas reuniões públicas. Até porque muitas pessoas vêm à casa espírita justamente porque estão vivenciando esses fenômenos e isso está lhes trazendo algum constrangimento, alguma complicação, alguma coisa que não está sendo bem entendida. Mas a reunião pública tem limitações, né? Uma delas, eu diria, graças a Deus, que vocês não podem perguntar. Então, aonde é que eu vou perguntar nos cursos? Né? Então, assim, a casa de Leon Denis é uma casa
que coloca o estudo em lugar de prioridade, de destaque, porque é muito importante que a gente entenda, no limite que é possível entender, as coisas que nós vivenciamos nos domínios da mediunidade. Quando a gente lê esse capítulo no livro dos médiuns, a gente vê aquela coisa que é espantosa, que é a busca de Kardec por explicações, por minúcias dessas explicações, buscando entender o efeito físico, o fenômeno físico. A gente percebe que ele estava muito interessado em compreender os fenômenos que aconteciam nas reuniões de experimentação. Então, eram as mesas girantes, as mesas respondendo a perguntas, os fenômenos de levantamento de objetos, os fenômenos de aparecimento de objetos vindos de outros lugares, às vezes aparecendo e desaparecendo, ele querendo entender como essas coisas aconteciam. Agora, fora desse espaço da experimentação mediúnica, todos nós já vivemos e continuamos vivendo fenômenos de efeitos físicos. Porque esses fenômenos que ele descreve aqui, quer dizer, como eles se processam o tempo todo. Uma vez a gente estudando essa questão da mediunidade, nós propusemos às pessoas darem relatos de fenômenos que elas tivessem presenciado. E esses fenômenos dá para passar a noite toda contando, porque todo mundo, de alguma forma ou de outra, já presenciou. Então, assim, vou começar contando alguns desses casos, para depois a gente aplicar o modelo de explicação que Kardec traz para esses fenômenos e que estão aqui relatados e esmiuçados pelos espíritos, tanto quanto era possível à época, dentro das limitações do conhecimento científico da época. Eu estava numa livraria, fazendo hora, e aí eu peguei um livro, ao acaso, não era a livraria espírita, a livraria comum, abri esse livro ao acaso e o título do capítulo me chamou a atenção, era A Bruxa de Copacabana. E a história era de uma família que tinha uma cristaleira. E nessa cristaleira haviam os cálices de cristal da Boêmia, caríssimos, toda uma coleção de cálices e de copos e de esse tipo de coisa muito refinada. Nessa casa dessa família também tinha um carrinho de bebidas, com bebidas muito caras, uísques caríssimos, coisas muito raras, enfim. Um dia, o chefe dessa família, dessa casa, convidando um amigo para conversar, serviu a ele, num desses copos de cristal da Boêmia, um uísque caríssimo, e quando a visita bebeu, falou para ele assim, mas isso é chá. Ele ficou muito espantado, né? Como assim? E foram lá, começaram a provar as bebidas e viram que tudo que tinha naquele carrinho era chá. Tentando entender o que aconteceu, foram até a cozinha, interpelaram a cozinheira, que sem cerimônia nenhuma disse que ela bebia as bebidas e enchia os recipientes com chá. O senhor ficou tão chocado com a simplicidade com que ela reconheceu o acontecimento, que a dispensou, mandou ela embora, na mesma hora, imediatamente. Então, na frente
da criança, do filho da família que estava presenciando a cena, ela anunciou: vocês vão ver o que vai acontecer aqui. E virou-se para o menino e falou assim: mas com você não vai acontecer nada. E foi embora. Passado um tempo, esse menino estava em casa sozinho, quando começou a ouvir um barulho, um estrondo na sala de visitas. Quando ele chegou lá, a cristaleira estava quebrando por dentro, caindo as prateleiras de vidro e quebrando todos os copinhos. Depois começou a quebrar o carrinho de bebidas. Só parou quando aquilo tudo estava quebrado. E esse menino nada mais, nada menos que Marcelo Gleiser, o nosso cientista premiado, né? Que na época era criança e presenciou isso, e afirma que não havia a menor possibilidade de ter entrado um golpe de ar pela janela e produzido aquele fenômeno. Agora, quando eu li, eu fiquei muito chateada com ele, porque ele concluiu que isso era mistério, deixa isso para lá. Então, assim, como que um cientista, uma mente científica, se depara com uma situação dessa e coloca isso nessa gaveta, né? Mas, dentro da formação dele, essa experiência deixou uma marca muito importante para o progresso da ciência, nesses territórios tidos como tabus, como místicos, uma atitude de respeitar o mistério. Agora, segundo as informações que Kardec nos traz, neste capítulo, nós podemos entender o que aconteceu. Provavelmente a bruxa de Copacabana tinha algum trato com os espíritos, não é? E ela solicitou a eles esse serviço. Mas eles não poderiam executar esse serviço sozinho. Eles precisavam de um médium de efeitos físicos. E quem era o médium? O próprio Marcelo, né? Não sei se já informaram isso para ele, a gente está dando a notícia aqui em primeira mão. Que foi ele quem doou os fluidos para o espírito quebrar os cristais dos pais dele, e ele com certeza já deve ter vivenciado muitos fenômenos desse tipo, dessa natureza, daí ele ter essa reverência pelo mistério. Também vinda do contato com a natureza, um contato muito íntimo, porque ele pratica uma espécie de pesca chamada fly, que você não mata o peixe, você apenas captura, admira e devolve. E essas pessoas ficam horas sozinhas junto à natureza, então essa sensibilidade que ele traz tem se expandido muito. Então, ele acaba de receber um prêmio aí, que em valor financeiro é maior do que o Nobel, de um grupo que estimula as aproximações entre ciência e espiritualidade, justamente por essa humildade que ele apresenta diante do mistério. Eu era muito jovem ainda, recém-formada, e fazendo obstetrícia, me vi com uma situação muito difícil, numa situação em obstetrícia muito grave, que é um descolamento prematuro da placenta, que provoca uma hemorragia cataclísmica na paciente, e a médica responsável pela paciente não aparecia para atendê-la. Então, eu estava de plantão na clínica, eu tive que atender essa paciente tremendo que nem vara verde. Sabe quando você quer chamar o médico? Chama o médico, chama o médico. Só que eu era o médico, então
Não existia essa possibilidade. Eu estava com bem pouco tempo de casa espírita, talvez uns 2 anos, se tanto, e enquanto estavam lá naquele procedimento de anestesia, de preparo a paciente, eu coloquei a mão sobre o abdômen da paciente e comecei a fazer uma prece, me concentrei bastante nessa prece, e aí um balde, sabe aqueles balde que tem negócio de rodinha embaixo? Estava lá no outro extremo da sala, ele veio rodando nas próprias rodinhas, zup, 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 tum, parou do meu lado. E o anestesista, que era totalmente materialista, falou assim: o que é isso, espiritismo? Para o caso de eu ainda estar em dúvida. Eu não sou médium de efeitos físicos assim ostensivos, mas depois eu fui investigar e uma enfermeira circulante que estava ali no centro cirúrgico já tinha estado no centro, no epicentro de muitos fenômenos dessa natureza. Então, os espíritos amigos aqui da casa que me socorreram utilizaram-se das possibilidades mediúnicas dela para produzir esse fenômeno. Logo que nós começamos a escrever os livros aqui para os encontros, o primeiro foi sobre a vontade. Eu não sabia nem que cara tinha um computador, né? Quem fazia tudo era uma amiga aqui da casa, que ia lá digitando e tal. Aí nós precisamos fazer uma cópia para estudo aqui dos dinamizadores para o encontro sobre a vontade, e na época nós tínhamos uma amizade na Universidade da Força Aérea, em função de uns concertos que a gente realizou lá, beneficentes para o Leon Denis, e esse amigo disse assim: traz para cá, nós vamos digitar aqui no computador e vamos imprimir. E aí foi sensacional a ideia, nós levamos para lá. Daqui a pouco ele me liga: olha, Luzia, está acontecendo um negócio esquisito aqui, porque o original tem, 20 páginas, mas o computador fica contando páginas e mais páginas e mais páginas e mais páginas. A gente espera até o 1000 e ele não para de contar as páginas, então não está dando para imprimir. Então, hoje a gente conhece bem isso, aquele íconezinho que mostra a impressora. Então, você manda imprimir um documento que tem 20 páginas e ele não para de contar, mas que coisa esquisita. E eu digo assim: mas não é possível. Ele diz: pois é, está acontecendo isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar um Pai Nosso. Ele foi lá no computador e digitou um Pai Nosso, e aí o negócio aconteceu, Novamente, mas como isso aconteceu? Como uma influência espiritual pode agir num computador? Precisa ter um doador de fluido, precisa ter um médium de efeitos físicos. Quem não é? Encontrou-se um rapaz que trabalhava lá no setor e que vivia tendo problemas na casa dele com coisas que caíam no chão, coisas que passavam voando, ruídos estranhos, desagradáveis, e era ele que, trabalhando ali no setor, doava fluidos para essa perturbação, Eu tinha uma amiga que a mãe dela era médium de Umbanda. E ela, naquela época, cirurgia de vesícula era um negócio muito difícil, era muito complicado. E as pessoas evitavam ao máximo operar vesícula, era bem complicada a situação. Mas ela vivia numa dieta rigorosa, não comia gordura, não tomava nada de bebida alcoólica, coisa nenhuma, só quando estava incorporada. Aí ela tomava a bebida alcoólica, ela comia farofa de dendê, e assim, quando acontecia a desincorporação,
não havia nem cheiro de álcool, nem a senhora tinha o menor mal-estar. Como é que essas coisas aconteciam? Então, os fenômenos de efeitos físicos, produzidos assim experimentalmente, não são tão fáceis de se obter, mas no dia a dia, nas nossas experiências cotidianas, eles estão sempre acontecendo. É uma questão da gente prestar atenção. Então, o que é que a gente consegue extrair das explicações que os espíritos dão aqui sobre como essas coisas acontecem? É preciso que haja um médium de efeitos físicos. O que é esse médium de efeitos físicos? É aquele médium que tem a facilidade ou a possibilidade de doar do seu fluido para ser manipulado, utilizado pelos espíritos. Que história é essa de fluido? Essa história de fluido é a limitação nossa de linguagem. A gente precisa entender isso. A gente chama de fluido, mas fluido quer dizer o quê? Líquido. Mas ao tempo de Kardec, não se conhecia a energia atômica, não se conheciam as partículas subatômicas, não se conheciam as supercordas, não se conhecia quase nada. Então, os espíritos usaram essa terminologia, e até que a gente tenha esgotado a compreensão desses fenômenos, a gente vai continuar usando essa terminologia, porque senão vai ficar muito confuso. Então, o médium de efeitos físicos, ele doa seu fluido. E esse fluido, ele é manipulado, associado à matéria, para transferir para a matéria qualidades que a matéria não tem. Então, Kardec queria saber como mesa responde pergunta. Como mesa bate com a perna no chão para dizer sim ou não, ou dizer uma letra do alfabeto. Aí a gente fica assim, por que não faz isso mais? Né? Nas reuniões de sábado à noite, por exemplo, nós temos a comunicação aqui do mundo espiritual. Então vocês imaginem, vem alguém junto com o médium, com um papel na mão, e aí ele começa a falar, boa noite, 2 pancadas para B, não sei quantas pancadas para O, uma pancada para A, não sei quantas pancadas para N. Então, assim, isso teve um propósito naquele momento, porque era para chamar a atenção. Era para que alguém começasse a se perguntar, no meio daquela diversão e daquela curiosidade, como é que essas coisas acontecem. Uma vez que isso já está respondido, os fenômenos de efeitos físicos provocados nas casas espíritas, em geral, se delimitam à cura, aos passes de cura. E, eventualmente, a fluidificação da água. A própria terminologia fluidificação da água não faz muito sentido do ponto de vista do idioma. Significaria liquefação da água líquida. Nós vamos continuar usando essa terminologia até que a gente tenha entendido melhor. Mas o que é que o médium faz na água? O médium doa seu fluido para que os espíritos trabalhadores da cura consigam operar transformações nele para colocar na água. Essa água tem dono, né? Então, muitas pessoas já trazem as suas garrafinhas identificadas e deixam lá. Uma pessoa que coloca garrafinha tem depressão. Outra pessoa que coloca a garrafinha tem transtorno de ansiedade generalizada. Então, imagina se é colocado um fluido estimulante
para quem tem transtorno de ansiedade generalizada e se coloca um fluido calmante para quem tem depressão. Não vai ser uma boa ideia, né? Então, as garrafinhas, elas têm associadas a elas as necessidades específicas de quem coloca as garrafinhas. E os copinhos? Os copinhos é feita uma distribuição de energias positivas, curadoras, estabilizantes, calmantes, que são boas para todos, mas eventualmente pode ser introduzida alguma modificação mais específica. Às vezes a gente bebe a água e sente um gosto, um sabor, uma coisa diferente, um cheiro diferente, um cheiro de remédio. Em função dessa modificação que foi produzida lá. Então, a compreensão do que nós somos é fundamental para o entendimento de todos os fenômenos, principalmente dos fenômenos físicos. Então, como é que nós somos? Sendo espíritos encarnados. Eu sou um espírito reencarnado. Eu tenho essa aparência? Eu tenho essa idade? Eu tenho esse gênero? Eu tenho esse conhecimento? Então, qualquer pessoa que se disponha a um trabalho de autoconhecimento mais amplo, mais profundo, vai começar a perceber que o seu corpo e a história desse corpo não te explica. Não te explica. As tendências, os talentos, as dificuldades que você traz desde a infância, que são únicas, diferentes de outras. Então, é claro que as crianças prodígio, por exemplo, são exemplos retumbantes dessa afirmativa de que nós não somos o corpo. Né? A gente fica até com inveja, porque a criatura tem um pezinho que não chega nem no pedal do piano, senta ali e arrasa, né? E você fica anos e anos estudando e não consegue fazer nada daquilo, né? Assim, caramba! Então, assim, as crianças prodígios são a comprovação de que nós não somos o corpo. Nós somos um espírito. Agora, o que faz com que esse espírito permaneça ligado ao corpo? Mesmo na reunião espírita, mesmo na reunião pública, quando eu olho assim para vocês, eu consigo perceber, pode ficar tranquilo, não vou contar para ninguém, tá? Eu consigo perceber quem está presente e quem não está. Porque o espírito está onde está o pensamento. Mas, felizmente, a criatura não desencarna, porque manda o pensamento para outro lugar. Mas ela fica com uma cara assim, ó. Né? Professor conhece. Professor, quando vê uma pessoa com a cara assim, ele fala, não é? A pessoa toma um susto, né? Porque é puxada pelo cordão de prata, rapidamente. Querem falar com você. Pum! Né? Então, o corpo não nos explica, mas nós permanecemos ligados ao corpo, mesmo nos casos de desdobramento, de desprendimento, de sono, de anestesia geral, de estados alterados de consciência, de êxtases, estamos encarnados, nos mantemos ligados ao corpo. E que ligação é essa? Que elo é esse? Essa ligação, esse elo, é a chave para a gente entender toda a fenomenologia espírita. E por isso, a gente super, ultra recomenda que o espírita, oportunamente, ocasionalmente, frequentemente, faça leituras, pesquisas, assista palestras sobre o perispírito. Porque é um conhecimento tão amplo e tão fundamental que às vezes você acha que já sabe tudo, mas com certeza você não sabe.
Você não sabe tudo, mesmo que você tenha um conhecimento vastíssimo, tenha decorado a antologia do perispírito, professor Zé Jorge, mesmo que você tenha lido aquele livro grossão que é perispírito, você terá dúvidas, você terá lacunas de conhecimento, simplesmente porque o nosso conhecimento comum ainda não abarca a complexidade desse conceito, mas com ele é que a gente consegue sair do terreno do maravilhoso para o terreno do conhecimento e da razão. Então, quando alguém desencarnado aparece num fenômeno de vidência ou de concentração de fluido, ele aparece revestido com seu perispírito. Mas então o perispírito tem sempre a aparência do corpo? O perispírito vai ter a aparência do corpo enquanto o espírito se pensar associado àquele corpo. Então, já contei aqui algumas vezes, né, que eu fui com uma amiga na faculdade saber lá uma nota, época de férias, assim. Eu e ela vimos um professor andando pelo pátio, chamamos ele pelo nome, ele olhou para cima, deu tchauzinho. Quando as aulas recomeçaram, nós descobrimos que ele tinha desencarnado. E aí eu e ela pagamos o maior mico, porque a gente disse assim, puxa, naquele dia tal ele ainda estava tão bem, né? Não estava. Quer dizer, estava bem, mas não estava. E aí, o que eu e ela fizemos com essa história, né? Deixa isso para lá, a gente deve ter se enganado, mas era uma diferença brutal, assim, de quase 2 meses, né? Então, assim, nós o vimos, ele se tornou visível, eu não sou vidente, ela também não era, nós duas vimos porque ele condensou o seu fluido para que isso acontecesse. E ele se mostrou com a aparência que ele tinha para ser reconhecido. E ele estava na faculdade porque ele amava estar lá. Então, a gente, entendendo o perispírito, a gente entende a manifestação visível dos desencarnados. A gente entende a comunicação mediúnica por qualquer via, pela psicofonia, pela psicografia, pela psicopictografia, qualquer forma de manifestação é possível pela ação do perispírito, pela combinação dos fluidos do médium, que doa esse fluido, ou que tem essa possibilidade, com a vontade, o pensamento e o fluido do próprio espírito. Esse estudo nos faculta entrar num processo, entre aspas, de desenvolvimento da mediunidade, dentro de propostas rigorosamente doutrinárias, apoiadas na orientação, por exemplo, de Leon Denis. Antônio de Aquino vem aqui anunciando que a progressão dessa sensibilidade é gradual. Nós olhamos para um Chico Xavier e nós ficamos pensando, como é possível, né, que um médium tenha esse grau de sensibilidade, de percepção e de materialização, que a gente sabe que ele esteve em reuniões de materialização mesmo de espíritos, e também era frequente a materialização de pétalas, de flor ou de flores, nas comunicações de Sheila, de perfumes. Como era possível ele fazer isso? Agora a gente já sabe, né? Era um desenvolvimento a nível perispiritual. E nós, a gente vai continuar sempre no nível de sensibilidade que a gente está agora? Então, o que Antônio de Aquino está dizendo aqui é que não, que essa possibilidade, como todas as outras, é evolutiva.
E o que vai fazer isso evoluir em nós? A humanidade tem buscado meios de fazer isso desde sempre. Então, aos primeiros sinais de sensibilidade mediúnica, em muitas culturas, a criança era retirada do convívio da família e era educada por outros médiuns desenvolvidos. Educada no sentido de expandir a sua sensibilidade. Através de aquilo que Emmanuel falou para Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, a disciplina expande a sensibilidade? Isso já é um conhecimento antigo. Disciplina na alimentação. Se você come demais, ou se você come de menos, a sua sensibilidade vai ficar ou pesada pela comida demais, ou ligada na comida, pensando no que vai comer, já que está com fome, né? Agora eu me lembrei de uma situação que eu estava começando também e fui trabalhar na cura. E eu estou lá na cura, na época, fazendo uma dieta para emagrecer, né? E aí eu tinha passado o dia todo assim, sem comer quase nada. E aí, Dr. Herman incorporou e foi lá na sala que eu trabalhava. Ele tinha, né, essa coisa, vai lá. Aí ele foi lá, colocou a mão aqui no meu plexo, né? Não tens fluido nem para ti, que vieste fazer aqui. O que foi que ele aferiu? O que foi que ele viu? É que eu estava sem comer? Não, é que eu estando encarnada, essa nossa relação com o alimento impacta o quê? Na sensibilidade. Então, em todo o mundo, desde sempre, se sabe que para estar num estado favorável de consciência expandida, é preciso disciplina. Disciplina de alimento, disciplina de sono, disciplina de sexo, disciplina de horário. Então, quando a gente vê, a gente queria ter, né, essa mediunidade do Chico, né, ver, ouvir, coisa e tal, que beleza, né? Você está disposto a trabalhar de 7 da manhã às 4 da madrugada? Né? Agora eu me lembrei do Altivo também. Uma vez ele estava vendo um filme. E aí se interessou pelo filme e ficou prestando atenção no filme. Daqui a pouco aparece o Dr. Herman, como é que é? Vai perder o comboio. Qual o comboio? Encarnados e desencarnados que saem, os encarnados desdobrados pelo sono, saem acompanhando os encarnados para o socorro no mundo espiritual. Para o socorro, a gente bota os nossos nomes ali, não sabe o que acontece, né? Entre outras tantas coisas, os nossos nomes ali serão entregues aos espíritos socorristas que vão visitar os nossos lares, ou os lares daqueles a quem a gente pôs o nome. Então, assim, um médium com a possibilidade mediúnica e com as responsabilidades do altivo, precisava ter o quê? Disciplina. Então, hábitos regrados, disciplinas de pensamento, emoções regradas. Então, como é que a humanidade tem propiciado isso, né? Rituais rigorosos de prece, de contemplação, de meditação. Mas aí a gente chega na doutrina espírita e aqui não tem mosteiro. E aqui nós não vamos nos internar. E aqui nós não vamos ter que jejuar. E aqui nós não vamos ter ninguém dizendo para a gente, agora senta, agora ajoelha, agora reza, agora dorme, agora acorda. Então, aonde é que nós vamos expandir a nossa sensibilidade mediúnica? Na vida, não é?
é a sensibilidade da consciência. Na vida, no dia a dia, na prática. Então, adotando para mim mesmo essas normas que são tradição da humanidade, que também são propostas para os médiuns espíritas, eu vou me trabalhar no sentido da disciplina, da moderação, da prece e da expansão da sensibilidade através do exercício de conversar com Deus, fazer uma pergunta para o amigo espiritual, fazer o silêncio interior para ouvir a resposta. Mas, ô Luzia, a conversa não é hoje, não é sobre bateção de mesa? Mas a gente precisa disso mais. Quando eu comecei a estudar na casa, era primeiro ano o Livro dos Espíritos, segundo ano o Livro dos Médiuns. Então a gente ia, coitado do Joaquim, a gente ia para o Livro dos Médiuns com pouquíssimo conhecimento de doutrina, né? E aí eu ficava perguntando para ele, quando vamos praticar? Ele não lembra disso, que, né, alma generosa esquece. Quando é que a gente vai praticar? E quando é que a gente vai praticar? E quando é que a gente vai praticar? Aí um dia ele falou assim, minha filha, semana que vem você traz sua mesinha. Aos poucos, né, a gente vai percebendo que, embora esses fenômenos despertem a curiosidade, sejam interessantes, eles não conseguem fazer o principal, o fundamental, que é trabalhar a nossa convicção de que somos espíritos, que somos imortais, que nós não somos o corpo, não vamos morrer com o corpo, os nossos entes queridos não morrem com o corpo. Essa vida, por mais problemática que seja, ela também é a nossa escola, é a nossa fonte de aprendizado. E aonde é que ficam registrados os aprendizados que nós fazemos ao longo da vida? Perispírito, retornamos ao perispírito. E aonde é que estão gravados, muitas vezes, coisas que nós podemos transformar para o bem, transformar melhor, gravações que podem ser transformadas e apagadas pela mudança interior. Então, assim, o conhecimento do perispírito nos ajuda a entender por que não é necessário nós agora apagarmos as luzes e fazermos as cadeiras de plástico levitarem. E mais do que isso, apagarmos as luzes e fazermos o hélio levitar junto com a cadeira, para que a gente entenda que somos espíritos. Não precisamos mais disso, mas precisamos entender como isso acontece. Porque é o mesmo mecanismo que explica o que acontece nas reuniões de desobsessão. É o mesmo mecanismo que acontece nas sessões de cura. O mesmo mecanismo que acontece nos passes do salão, na fluidificação da água. É o mesmo mecanismo que explica toda a fenomenologia espírita. E como diz o Antônio de Aquino, isso também está ligado à nossa evolução. Então, tem médiuns que mostram, desde a infância, uma mediunidade que a gente chama de ostensiva. Por quê? É porque deve muito. Até pode ser, né? Porque uma mediunidade dessas realmente traz muito problema, traz muita dificuldade, mas bem empregada ela pode fazer com que a pessoa salde um compromisso com muitas vidas ao mesmo tempo. Por exemplo, com a mediunidade de psicografia, quantas vidas Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco transformaram e continuam transformando pela psicografia. Mas
Algumas almas não suportam essa abertura, elas se confundem, elas se perdem. Então, esses momentos que a gente passa na casa espírita estudando, são a vacina, são a proteção para que nesta vida ou em outras, quando nós tivermos essas possibilidades mediúnicas, a gente consiga colocá-las no bom caminho, na boa direção, e a gente não se perca. Porque essas pessoas atraem muita atenção. Essas pessoas são muito insensadas, essas pessoas são levadas a pensar que são melhores do que as outras. A gente viu aqui no Rio de Janeiro e no Brasil algumas situações de médiuns que eram realmente médiuns de efeitos físicos poderosos, ligados à cura, seguirem caminhos totalmente equivocados, se infelicitarem muitas pessoas. Então, a gente vai trabalhar para expandir a nossa sensibilidade, mas a gente vai investir também no conhecimento, na disciplina e na prática equilibrada das nossas possibilidades de comunicação com o mundo invisível. Então, quem quiser conhecer um pouco, né, do que Leon Denis ensina sobre isso, está no livro O Problema do Ser e do Destino, capítulo A, Consciência, o Sentido Íntimo, em que ele relata como ele fazia. Em que situação? Quando nós temos um problema que a gente não está conseguindo resolver, é um problema sério e a gente não encontra saída, a gente muitas vezes usa do recurso aqui da casa de colocar uma consulta, né, ali na caixinha. O que acontece com essa caixinha? Existem médiuns da casa que estudam, que estão submetidos a essas disciplinas mentais, espirituais e físicas. E com dia e hora marcada, eles se reúnem, pegam a sua pergunta e colocam para os espíritos. E através deles, pela psicografia ou pela intuição, essas perguntas são respondidas. Então, a gente fica fazendo isso. A gente tem um problema, a gente entrega. Os médiuns que estão expandindo a sua sensibilidade, trabalhando a sua disciplina, fazem esse trabalho para mim. Vamos precisar disso durante muito tempo ainda. Mas será que fazendo um estudo sério e me submetendo eu mesmo a essas disciplinas do corpo e da mente, eu não posso colocar essa questão para o meu amigo espiritual? Fazer um silêncio interior, ouvir a resposta, registrar. Depois eu vejo o que veio. Se o que veio me encaminha para o bem, eu ponho em prática. Se o que veio está equivocado, eu amasso o papel e jogo fora. Mas é assim que a gente vai expandindo a capacidade de ter uma percepção cada vez mais dilatada do que acontece no mundo espiritual e, sendo médium de efeitos físicos, poder canalizar essa energia do fluido do perispírito para, por exemplo, as curas, para, por exemplo, o socorro aos desencarnados. Então, assim, na reunião de desobsessão, também, logo no início, a gente ficava às vezes assistindo, para se treinar, para ver como ia evoluir. E a médium aqui da casa, na mesa mediúnica, ela incorporou uma entidade que tossia sem parar. Não conseguia falar nada, só tossia. E eu lá, no lugar onde eu estava, eu comecei a visualizar uma árvore brônquica e comecei a imaginar que eu estava aplicando passes nessa árvore brônquica, dispersando aquelas secreções. O espírito disse assim: quem chamou o médico? Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para pagar.
E aí foi socorrido, foi atendido. Não, é gratuito. Você pode ir para o hospital e tal, não é? Então, assim, o que aconteceu na minha mente, o que aconteceu com esse espírito, como aquilo que eu estava pensando se transferiu para o espírito, eu proponho que vocês, pelo estudo, encontrem as respostas. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Nós agradecemos a nossa Luzia, mas o relógio está ali, né? A gente tem que ter disciplina, né? Tem que interromper, infelizmente, né? Então, nós vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, onde faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que durante o trabalho de passes será comentado pelo nosso Jefferson. O estudo de hoje é em relação ao capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e os itens a serem estudados são os itens de 1 a 5, que tratam das injúrias e violências. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Kardec, então, faz o seguinte comentário em relação a isso. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo, que significava homem sem nenhum valor, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Nós vamos interromper aqui a leitura e vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que, por favor, se dirijam aos seus locais de trabalho, orientados pelos companheiros da casa. Nós outros vamos procurar não nos distrair com essa movimentação, porque ela é necessária à realização do trabalho. Vamos manter os nossos pensamentos voltados para tudo aquilo que a Luzia nos trouxe na noite de hoje, começando desde já a nossa reflexão.
E vamos então também lembrar a todos que porventura sejam portadores de uma mediunidade ostensiva, que por favor se controlem, porque esse trabalho ele é exclusivamente dos médiuns da casa que foram preparados antecipadamente para isso. Vamos manter então o silêncio interior, pensando em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais que nos sustentam e nas bênçãos que receberemos no momento do passe, bênçãos que realmente nos ajudarão, nos fortalecerão para continuarmos as lutas que nos esperam lá fora. Amado Mestre Jesus, neste instante em que estamos aqui confiantes no Teu amor, confiantes nas bênçãos que com certeza já estamos recebendo desde que aqui chegamos, nós Te pedimos que nos ajudes para que cada vez mais consolidemos a nossa fé em Ti, em Deus, nosso Pai, na vida espiritual, compreendamos melhor a nossa real condição de espíritos imortais, para que caminhemos com mais confiança, com mais equilíbrio, com mais força, diante dos obstáculos que se nos apresentam. Abençoa-nos, Jesus, neste instante. Abençoa estes médiuns que aqui estão doando a sua melhor parte, secundados pelos seus guias espirituais. Abençoa-nos a todos, Jesus. E que seja em Teu nome, Mestre amado, que seja em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciado o trabalho de passes da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Com essas palavras, Jesus nos traz, com a lei, a doçura, o amor, a mansuetude e a serenidade, a paciência. E com isso condena a violência e a cólera. Assim, o Mestre evidencia a lei de amor, justiça e caridade, como a lei que rege todas as relações entre os homens, trazendo a concórdia e a união no lugar do ódio e do rancor. Por isso, evitemos as palavras de insulto e ofensas aos próximos, que não possuem nenhum valor na escala evolutiva moral do homem. O que Jesus então quis dizer com as palavras bem-aventurados que são mansos foi apenas recomendar que não se dê mais importância aos bens da terra do que aos céus. Tudo isso nos remete à lição 33 do livro Palavras de Vida Eterna, sob o título Acalma-te. Seja qual for, que nos diz assim: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo do melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para expressar-se com segurança. A terra que sustenta o lar é uma faixa de força tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos às obras divinas.
Se te exasperas, não assimilas o plano de Deus. Se te afeiçoas à gritaria, não percebes a voz do Mestre. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, acalma-te, abençoa-os com a tua paz. Então, os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados. É da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se os outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te, espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Por fim, quando a lei do amor, da justiça e da caridade for a lei dos homens, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelo forte e pelo violento. Esse será o estado da terra quando tudo se voltar para a lei do amor. Quando houver transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus. Assim, queridos irmãos, bem abençoados os pacíficos, salve os pacíficos, serão chamados filhos de Deus. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós e que assim possamos saber que o tempo do olho por olho, dente por dente já se passou. Que agora possamos deixar aos leões as nossas ossanas, as nossas canções de amor, com muita paz, muito carinho, atendendo à lei do amor, da justiça e da caridade. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Senhor Jesus, Tu que nos disseste, Mestre querido, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Não esta paz da acomodação, mas a paz da busca do melhor, a paz que nos leva ao movimento da alma para buscar realmente o teu caminho, o teu coração, tu que és o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Jesus, nós te pedimos que nos ajudes a realmente nos conscientizarmos cada vez mais da importância de estudar, trabalhar, para crescer, para seguir o caminho que leva a Ti. Ajuda-nos, Jesus, nesta conscientização. E que seja então em Teu nome, Mestre amado, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, vão em paz.